Olá pessoal, me chamo Marlos Batista, eu sou cientista político e o tema que a gente vai abordar hoje são os precatórios do Fundef. Eu percebi que havia muita informação desencontrada, muita gente falando uma coisa ou outra, então resolvi fazer uma pesquisa e trazer para vocês o resultado dessa pesquisa, que é basicamente o seguinte. Vamos começar do começo e explicar o que são esses precatórios do Fundef. Esses precatórios são uma ordem judicial de pagamento, no caso da Receita Federal, aos municípios, referentes aos valores repassados do Fundef no período entre 1998 e 2006. Os municípios alegaram, em juízo, que o valor repassado pelo Fundef foi abaixo do que deveria ter sido. Os municípios alegaram que a lei previa que o valor mínimo por aluno que o Ministério da Educação deveria repassar era para ser a média nacional, ou seja, toda a média nacional do repasse por aluno deveria ser, no caso, o piso, o mínimo que cada município deveria receber, quando na realidade o Ministério da Educação, na época, fez um coeficiente regional que acabou resultando que alguns municípios, principalmente do Norte e do Nordeste, recebessem menos recursos do Fundef do que deveriam receber por lei. Os municípios conseguiram ganhar em juízo até que uma ação civil feita pelo Estado da Bahia, pelo Estado do Amazonas, pelo Estado do Sergipe e do Rio Grande do Norte chegou até o STF. Em setembro de 2017, o STF condenou a União, por maioria dos votos, a pagar essa diferença de repasses do Fundef. Essa decisão do STF também deixou claro que o recurso deveria ser gasto apenas com a educação básica. E aí que vem o principal questionamento. Os professores alegam que o Fundeb diz que 60% desse recurso deveria ser aplicado com remuneração dos profissionais do magistério. Logo, esse dinheiro proveniente dessa ação judicial deveria ser repassado em 60% aos professores, principalmente aos professores daquele período, que trabalhavam naquela época. O STF não entrou no mérito dessa questão, entretanto, o TCM, o Tribunal de Contas do Município da Bahia, fez uma resolução em 2016, entrando nesse mérito, e posteriormente fez até um parecer esclarecendo definitivamente se esse recurso deveria ser passado em 60% aos professores ou não. E é basicamente o seguinte: o TCM disse que os recursos, quando são provenientes de receita de impostos, que é no caso o recurso do Fundeb, ele tem a obrigatoriedade de obedecer os índices. Só que nesse caso se trata de recursos obtidos mediante ação judicial, não são computados para os índices das despesas de educação, uma vez que o fato gerador de tais receitas não aconteceram naquele exercício, não existindo previsão orçamentária para sua arrecadação, nem tampouco para sua aplicação no exercício em curso. O TCM ainda diz o seguinte: em estrita obediência ao princípio constitucional estadual da razoabilidade, a proporção prevista no artigo 22 da Lei Federal 11.494/2017, esse artigo do Fundeb, no caso, ele diz que 60% desses recursos devem ser aplicados na remuneração do profissional do magistério. O TCM diz que esse artigo não se aplica obrigatoriamente à utilização dos recursos recebidos em decorrência de ação ajuizada contra a União, objeto de precatórios, em virtude de insuficiência dos depósitos, porque são referentes a exercícios anteriores. Vou resumir. O que o TCM está dizendo é basicamente o seguinte: quando o recurso é uma receita resultante de imposto, ele tem que sim obedecer os índices, inclusive aquele de 25% que o município tem que gastar com educação, inclusive esse do artigo 22 de 60% gasto com o profissional do magistério. Como se trata de um recurso proveniente de ação judicial, apesar dele ter que ser aplicado na educação básica, ele não há essa necessidade de obedecer esses índices, uma vez que não há previsão orçamentária para esse recurso. Resumindo, o que o TCM está dizendo é isso: que a prefeitura não tem essa obrigatoriedade de pagar. Não há uma porcentagem que diga quanto, se é 60, 10, 30, por exemplo, a Prefeitura de São Félix, ao que me consta, é um valor abaixo de 20% que pagou aos professores, mas que basicamente vai dar vontade da atual gestão. E aí que eu deixo a sugestão aos professores: caso vocês ainda não tenham entrado com ação judicial, que entrem. Uma vez que vocês acreditam que tem esse direito, entrem. De repente o juiz pode entender o contrário do TCM. Vocês não me pediram minha sugestão, mas essa é a sugestão que eu deixo. Inclusive, eu acredito que vocês já tenham entrado com esse processo. E a sugestão que eu deixo ao prefeito é essa: que sentem com os professores, entrem num acordo, repasse algum valor, que não seja 10, 20, 60%, não importa, mas que repasse algum valor, de repente até entrando num acordo pedindo para os professores gastar parte desse recurso com o comércio local, porque eu acredito que isso seria o mais justo. Inclusive, que seja pago a quem era professor no período, tanto os efetivos quanto os comissionados. E é isso, pessoal. Espero ter sido claro. Qualquer dúvida, vocês podem ler nos links abaixo toda essa informação que eu obtive e tirar sua própria conclusão. Enfim, discordar do que eu disse ou não, tem interpretação diferente, mas comentem, compartilhem o vídeo, deixem sugestões para próximos vídeos, curta minha página. Muito obrigado. Falou, pessoal.